Vamos lá, vem comigo. Tema de hoje: uma igreja com o coração de mãe. Eu quero ler com vocês o texto de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Esse texto, um texto clássico, eu digo clássico porque ele é conhecido mesmo fora do meio da igreja e da comunhão da igreja, ele é muito citado, esse texto. É um dos textos talvez mais conhecidos dos evangelhos, essa história aqui. Mas eu peço que nas histórias que nós lemos aqui das Escrituras Sagradas, você entre na história com a gente. Vai tentando perceber a cena da sua maneira, para que você consiga compreender melhor o texto. Vou usar a Nova Almeida Atualizada, a tradução Nova Almeida Atualizada, João capítulo 8. Eu leio do versículo 1 até o versículo 11. O texto começa contando que Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. É aqui que a cena começa a abrir. Diz assim: então, a liderança ali dos judeus, os escribas e fariseus, trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Uma outra tradução diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Palavra do Senhor para nós aqui hoje. Amém. A história se dá no período da Páscoa. Na verdade, no período da festa dos tabernáculos. Quando as pessoas viajavam de todas as partes e iam para Jerusalém, e ali eles montavam tendas e habitavam em tendas por um tempo. Então imagina quanto de gente tinha naquela região nesse período. Muita gente, de todas as partes. Uma mulher se envolve com alguém. É pega no ato. Por isso que diz no flagrante. Na lei de Moisés, ela era muito clara em dizer que pessoas que faziam isso deveriam ser mortas. Por uma razão: toda a estrutura daquela nação que estava surgindo era baseado nas famílias. Se você quebrasse a família, você ia quebrar toda a estrutura daquela nação. Mas a lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados e mortos. Era uma maneira do povo temer para não fazer isso, também uma maneira de tirar isso do meio do povo. O que acontece é que trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem ali. E a mulher, tendo sido pega em flagrante, significa que eles a viram nua, viram a relação sexual, significa que eles provavelmente, como também tem uma orientação, ela deveria vir enrolada nos lençóis, ou seja, era uma cena sensual. E talvez até seja por isso que Jesus estava com os olhos baixos, escrevendo no chão, falou: não vou olhar. E os homens chegam para ele e falam, mas eles falaram para tentar Jesus, porque mais ou menos assim: Jesus,
A lei diz isso. Você vai dizer o contrário? Porque você anda aí pregando amor, aceitação, tanta coisa. Você vai dizer o contrário disso? Eles queriam pegar Jesus. Jesus falou, isso é o que a lei diz. Só que para você executar essa lei, você precisa não ter pecado. Porque como você vai julgar um pecado se você tem pecado? Como é que você vai... Se é para apedrejar aquele que está em pecado, você também está, então você também vai ser. É isso que Jesus quis dizer com quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Tem até algumas pessoas que fazem uma leitura do texto original, dizendo que dá uma ideia na leitura de ser assim, quem não tem este tipo de pecado. Porque os homens viram, passou pela mente deles, viram uma cena sensual, aquilo mexeu, são homens, mexeu com o seu imaginário. E Jesus, sabendo disso, falou, tá bom, você está querendo aqui matar uma mulher adúltera, quando vocês são adúlteros também. Então quem não tem esse tipo de pecado, que atira a primeira pedra. Voltou a escrever. Foi saindo um por um, a começar dos mais velhos. Por que a começar dos mais velhos? Porque o mais velho já pecou mais do que os outros. Eles já sabiam disso. E foi saindo um por um. Aquilo foi psicologicamente curador para aquela mulher. Porque a acusação dela estava na boca e nos olhos de cada um daqueles homens. Cada um foi saindo, portanto, toda acusação contra ela tinha saído. Jesus, então, diz assim para ela, eu também não te condeno. Eu não te condeno. Mas ele dá um alerta, não peques mais. Por que razão? Tem um outro texto, ainda no Evangelho de João, no capítulo 5, quando Jesus fala isso no versículo 14 para um homem, dizendo, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Ou seja, no caso daquela mulher, seria algo assim, mulher, hoje eu estava aqui e livrei a tua barra. Você volta a fazer isso, te pegam de novo, eu não estou mais, aí acabou. Vão te pegar nesse sentido. Não peque mais. Como diz o texto, para que não te suceda coisa pior. Todos queriam condenar aquela mulher. Jesus, de fato, a corrigiu. Mas primeiro, ele disse, eu não te condeno. Primeiro, ele a acolheu. Só depois ele disse, vai e não peques mais. Ele não expôs a mulher, como aqueles homens fizeram, traz a mulher em público, no meio do público, deixa ela em pé no meio de todo mundo. Jesus não expôs a mulher, Jesus não humilhou a mulher, Jesus não destruiu emocionalmente essa mulher, mas depois ele diz, mas não peques mais. Hoje é o Dia das Mães e eu acho que a gente tem muito a aprender com este lado do coração materno. O coração de uma mãe, ela pega uma criança que pode até ter desobedecido. Filho, não corre. O menino correu, bateu lá, tropeçou e se ralou todo. O que a mãe vai fazer? Primeira coisa, ela vai dar colo, vai limpar aquelas feridas, depois a bronca vem. Mas antes ela vai acolher. Então ela recebe o filho como ela é, antes de qualquer acerto ou qualquer mudança no filho. Então eu quero olhar para esse coração de mãe e dizer que nós como igreja precisamos ser uma comunidade que acolhe antes de qualquer coisa. Que primeiro a gente acolhe, que primeiro a gente recebe a pessoa, porque mãe faz isso. Eu já estive algumas vezes na Fundação Casa, por exemplo, onde menores infratores lá estão presos. Na entrada, é um monte de mãe que está lá. Talvez você fale, mas é um delinquente. As mães vão falar, é o meu filho que está ali. Muitos anos atrás, eu fazia parte de um grupo de evangelização lá no Carandiru, que não existe mais. E naquele presídio que era de alta periculosidade, era o pior lugar que se tinha de presídio que a gente conhecia, lá talvez tivesse os piores da sociedade, na entrada, assim, de mãe, todo lá na entrada, porque é mãe. Ela vai falar, é o meu filho que está ali. É um homem de 40 anos que matou alguém, ela falou, ele está errado, mas é o meu filho.
A mãe age dessa maneira, elas amam incondicionalmente, mesmo quando a falha é dele ou a falha é dela. Mesmo que elas não concordem, elas amam. Aqui eu estou falando de uma boa mãe. Abre-se um parêntese aqui para dizer que nem toda mãe é uma boa mãe. Vamos ser honestos nesse sentido. Eu sei que nós estamos no Dia das Mães, é muito bonito, muito romântico a gente falar em nome de todas as mães, mas a gente sabe que tem mãe que não é mãe. A gente sabe disso. Então, deixa esse de lado, que não é o nosso tema. Eu estou falando das boas mães. A mãe, ela abraça primeiro e aconselha depois. Poucos abraços no mundo se compara a um abraço de uma mãe. Não importa se o filho errou, se está sujo, está perdido, com medo ou culpado. O que uma mãe faz primeiro, ela abraça. Alguns de vocês talvez se lembrem de alguma situação em que você errou e tua mãe te abraçou. Aquele abraço curador da mãe. O filho cai, se machuca, e antes da bronca, vem o colo. Antes da lição, vem o abraço. Então, aproveitando esse momento aqui do Dia das Mães, é isso que eu quero dizer com o tema, uma igreja com coração de mãe, que nós possamos aprender e que esta comunidade aqui, as pessoas possam encontrar o abraço que elas precisam, o acolhimento, e esse é o meu tema, criar uma cultura de acolhimento, desenvolver essa cultura de que aqui nós abraçamos as pessoas, recebemos as pessoas, aqui há espaço para pessoas que erraram. Porque mãe sabe fazer isso. Eu vou contar uma história pessoal aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu sou corintiano. Eu não sei se você sabe disso. E esse mal é desde criança, tá? Eu gostava tanto, minha mãe também, mas eu gostava tanto do time, eu gostava de tudo que era do Corinthians, que a minha mãezinha, lindinha do jeito que ela era, quando eu era bem novinho, lá pelos meus, 6 ou 7 aninhos de idade, eu me lembro até hoje quando ela foi na feira e comprou uma camiseta do Corinthians para mim, aquelas de feira, olha lá, ó. Olha lá. Eu achava que eu estava com a cara de um jogador de futebol, né? A camisa oficial era bem diferente dessa, mas eu achava o máximo isso, ela desfilava. Mas ela comprou essa camiseta para mim, por quê? Porque meu vizinho me convidou para ir no estádio assistir o jogo do Corinthians. Meus vizinhos também eram corintianos. Vila Nova Cachoeirinha, todo mundo lá é corintiano, não tem jeito. E aí, fomos para o estádio e eu amei muito, eu desfilei com essa camisa. Minha mãe era tão legal comigo que a gente não tinha dinheiro para ficar pagando para ir num estádio. Meus vizinhos iam muito. Então ela foi comigo até a Federação Paulista de Futebol e conseguiu para mim uma carteirinha que eu entrava gratuito nos jogos, eu podia entrar até os 12 anos de idade de graça. E ela era um amor assim, né? E eu ia em todos os jogos, Pacaembu, Morumbi, em todos os jogos. Os anos se passaram e eu ia sempre indo aos jogos. Quando eu já estava com meus 11 anos de idade, ia ter um clássico. E clássico naquele tempo era das duas maiores torcidas, Corinthians e Santos. Essas duas maiores torcidas na época. E sim, queridos, naquele tempo a torcida do Santos era tão grande quanto a do Corinthians. Sim. Naquele tempo que hoje já morreram quase todos, né? Mas o estádio do Morumbi, por exemplo, ia na metade do estádio, metade para uma torcida, metade para outra. Os outros times, Palmeiras ou São Paulo, era um espaço muito pequeno para a torcida deles. O Santos e o Corinthians dividia. E aqueles meus vizinhos não quiseram ir, porque acharam perigoso. E um amigo do meu irmão, que era um rapaz de boa família, um cara estudado, tudo mais, se não me engano, até era subgerente de um banco, mas um rapazão ainda, sabe? Rapazão, tal, forte, ele era muito forte. E ele falou, não, vamos comigo, eu vou lá, e tudo mais. E eu querendo convencer os meus pais para eu ir. Meus pais não me proibiram, mas falaram, filho, não quer deixar para ir num outro jogo, menos perigoso? Mãe, eu estou aqui com ele, ó, cara forte e tudo mais, não é? Já vai no estádio direto, já fui tantas vezes, nunca aconteceu nada. Filho, não é uma boa. Eu era muito argumentador, até hoje eu sou. Muito argumentador e meus pais, tudo bem, mas eles não proibiram. Me aconselharam não, mas eu não segui o conselho. Eu fui, estou lá no estádio, a gente chegava muito cedo, umas 4 horas antes, já estava lá.
E estava lá no estádio, tal, esperando para... Ia demorar, ia ter ainda aquelas preliminares, que é o juvenil que joga, tem tudo isso lá. E sai um quebra-pau entre as duas torcidas, bem na divisa, que era perto da gente. Os caras puxaram um cara do Corinthians para dentro da torcida do Santos, começaram a descer o pau nele, e os corintianos foram para cima para libertar o cara. Esse meu amigo, que era na verdade amigo do meu irmão, foi para lá também. E foi para lá e tal, para ajudar. E eu lá, quietinho, olhando de longe. Quando eu olho, só vejo o guarda segurando meu amigo e levando o cara preso. Aí eu olhei assim, imagina aquele estádio lotado, 11 aninhos de idade. Olhei aquilo tudo e falei, o que eu vou fazer aqui sozinho? Procurei um guarda. Cheguei num guarda e expliquei para ele, meu amigo aqui entrou numa briga, está preso aí, e eu estou sozinho aqui no estádio. O guarda me tratou muito bem, falou, vem comigo. E me levou para o juizado de menores. Pois é. Chegando lá no juizado de menores, tinha os delegados ali, que me trataram muito bem, porque eu não era um delinquente. Me trataram muito bem, conversaram ali comigo. E a minha preocupação qual era? Eu vou perder o jogo. Eu não fiz nada. Mas eles, gentilmente, me falaram, não, você vai assistir o jogo com a gente. Aí eu gostei. E na cadeira cativa. Falei, melhor ainda. Me deram lanche, me deram Coca-Cola. Eu me senti bem tratado lá. Mas demorava para começar o jogo. A temperatura tinha virado aquele dia. E estava muito frio, esfriou. E lá nas ruínas do Morumbi, porque lá embaixo era um lugar muito frio, úmido, eu sentindo o frio, eu tinha uma bandeira do Corinthians, me enrolei na bandeira e fiquei. Nesse momento, Vanderlei Nogueira, é um repórter bem conhecido até hoje da área esportiva, ele era repórter de campo naquele tempo. Vanderlei Nogueira está passando por ali, entrou, me viu, já pegou, ligou lá um comunicador que ele tinha e entrou para a rádio, não lembro agora se Bandeirantes ou Jovem Pan na época. Alô, Silvério, era o Silvério Pérez que estava lá comandando. E eu ali olhando, né? Falei, puxa, o Vanderlei Nogueira, o Silvério Pérez. Eu falei, uau, conheço esses caras que eu escutava rádio. Aí ele chega assim, microfone para mim. E então, eu estou aqui com um jovenzinho que está aqui no juizado de menores. E eu queria saber o que aconteceu. Só que naquele momento, ele falou, qual é o seu nome? Falei o meu nome ali para ele, Anésio Rodrigues Souza e tal. Falou, muito bem, o que aconteceu? E eu falei, não, o que aconteceu foi que meu amigo que estava comigo entrou numa briga. Onde já se viu? Briga no estádio. A gente vem para assistir o jogo. Por que não podemos? E eu comecei a discursar. Ele gostou do meu discurso, foi dando corda. E o outro lá, que eu não ouvia, o outro, né? Falou, isso mesmo, Silvério, é isso mesmo. É impossível essas coisas. Deve ter dado um discurso lá do outro lado, contra a briga nos estádios, paz nos estádios. Eu estava quase já pregando ali naquele momento, aquela coisa toda. Me empolguei, né? Tá, legal, terminou. Bom, acabou aquilo. Eu fui lá, assisti o jogo. Que jogo, gente. Você pode procurar na internet, em 77, 4-0 para o Corinthians. Maravilha. Saudade disso, saudade. Finalmente, acabou o jogo, voltei lá para a delegacia, vamos chamar assim, lá interna. Aí liberaram lá o rapaz para ir embora. E eu tirando barato dele, né? Porque ele não sabia quando tinha dado o jogo. Só escutava a torcida gritando, mas quem que foi o gol? Não ia saber. E eu falando do jogo, 4-0, olha o que você perdeu. E eu falava, você é um besta mesmo, olha quem mandou brigar, aquela coisa toda. Tudo bem, fui embora para casa. O que eu não sabia é que naquele momento que eu estava dando entrevista na rádio, meu pai querido, deitadinho na cama, estava com o rádio ligado, e aí daqui a pouco ele escuta, Anésio Rodrigues, e ouviu tudo aquilo. Eu fui para casa sem saber disso. Do ponto de ônibus até minha casa ainda era uma caminhada e estava chovendo muito, então eu cheguei em casa já molhado. Molhado, suado, cansado, né, toda essa situação até emocional e tal. Cheguei em casa dessa maneira, um caco. Quando eu cheguei, minha mãe já me recebeu.
Minha mãe me recebeu e tudo mais, e falou, ó, vai direto para o banho, você está molhado, isso não é bom, toma um banho quentinho. Fui lá tomando um banho quentinho, você sabe como que é casa de pobre, o banheiro é do lado de fora, né? Então, como estava chovendo, ela já levou para mim a minha roupinha para me trocar lá. Quando eu saí do banho, tinha uma jantinha quentinha preparada para mim. Inclusive, eu lembro até hoje de uma sopinha de entrada, assim, sabe? Eu falei, nossa, mas que chique isso aí. Meu pai e minha mãe sentaram comigo na mesa, né? Eles já tinham comido tudo mais, mas sentaram comigo na mesa e ficaram ali comigo. Eu falei, nossa, mas que recepção, né? E não era assim antes, né? E eu estava ouvindo. E aí eles falaram, e aí, como é que foi lá? Não falaram nada, como é que foi? E eu comecei a contar para eles como foi e contei a história. Depois que eu contei a história, e contei meio assim, sabe, meio... só que aconteceu uma coisa lá. Eu fui contando assim, depois que eu terminei a história, é aí que meu pai falou, eu sabia de tudo isso. Eu estava ouvindo no rádio quando você foi entrevistado. Mas o que eu achei interessante foi a maneira como meus pais trataram essa situação comigo. Eu me lembro que depois de ter contado tudo, no final eles me abraçaram, e eu me lembro que falaram assim, né? Que bom que você está bem e que deu tudo certo. Que bom, você está em casa. E aí eles me deram um conselho em tom de pergunta. Me lembro isso. A pergunta deles foi a seguinte, e você vai querer ir de novo para o estádio? Você acha que esse rapaz é uma boa companhia para você? É claro que era uma pergunta retórica, a resposta é não. É óbvio isso. O que eu quero dizer é que eu fui acolhido sem nenhuma lição de moral. E aquela, acreditem, foi a última vez que eu fui num estádio com menoridade. Última vez. Depois de adulto eu fui. Mas menoridade nunca mais fui. E nunca mais fiz nada sem acordo e conselho deles. Veja bem, aquela ocasião não foi desobediência. Meus pais não deram assim, você não vai. E eu falei, eu vou. Não foi isso. Eles me deram um conselho, mas eu não segui o conselho. E eu vi as consequências de não seguir um conselho. Eu aprendi a lição. Mas o que ficou mais marcado em mim foi, meu pai sabia de tudo, minha mãe sabia de tudo, mas não chegaram dando bronca. Primeira coisa, vamos cuidar de você, que você está encharcado, molhado, toma um banho, vamos comer primeiro, que você deve estar morto de fome, vamos comer, vamos conversar, vamos ouvir você primeiro, depois a gente dá uma bronca. Mas não precisou bronca, bastou essas pequenas perguntas e, claramente, você também entenderia isso no meu lugar, com certeza. Eu tirei algumas lições disso que a gente vem falando. E eu começo a sinalizar algumas delas aqui. A primeira é, acolhimento não é aprovação do erro, é aceitação da pessoa. A igreja ela tem que ser um lugar de acolhimento. Nós precisamos ser uma igreja, como diz o tema de hoje, uma igreja com o coração de mãe. Muitas pessoas que entram aqui entre nós, elas chegam entre nós com o coração despedaçado. Algumas são vítimas, mas tem também gente que entra aqui que elas são culpadas. Estragaram tudo, não seguiram conselhos. Algumas são vítimas de si mesmas, é como se elas já entrassem aqui se chicoteando nas costas, na sua alma, né? Batendo em si mesmas, dizendo, eu mereço tudo isso que eu estou passando, eu estraguei. Agora, a função nossa de acolher sem julgar é criar um ambiente seguro para que haja o arrependimento, que haja cura, que haja restauração, um acolhimento genuíno que vê primeiro a dor da pessoa e não a causa da dor. Na Bíblia tem uma outra história, é a história do filho pródigo, ela aparece em Lucas 15, versículo 11 ao 32, Nessa história, nessa parábola, Jesus conta o seguinte, um pai tinha 2 filhos, é um homem rico, um homem que tinha ali, talvez o principal ali no vilarejo, uma grande fazenda, e o filho mais novo chega para ele e fala o seguinte, pai, me dá a minha parte da herança. Para você ter uma ideia como isso soaria naquele tempo, seria o seguinte, a herança só é dada depois da morte do pai. Então o filho está dizendo o seguinte, pai,
eu estou interessado no teu dinheiro e não em você. Então, como eu quero que você morra, mas você não morre, então me dá já a minha parte em dinheiro que fica tudo bem. É isso que o rapaz fez. Tanto que ele pegou o dinheiro e sumiu. Foi para outro país, foi para outro lugar. Chegando nesse outro lugar, como um bom vivant, foi lá viver de qualquer jeito e gastou o dinheiro e tudo mais, e depois de ter gasto todo o dinheiro, aí ele não tinha como sobreviver. E era um rapaz que foi o quê? Filho de um homem, fazendeiro e tudo mais. Ele não sabia fazer obras, trabalhos, ele não tinha talvez nenhuma formação profissional para alguma coisa. Então o que esse rapaz vai fazer? Achar alguma coisa para se sustentar. Ele conseguiu uma vaga para cuidar de porcos, ao ponto que ele disputava com os porcos a comida dos porcos. Aí ele caiu em si. Ele falou, peraí, meu pai é um cara super legal. Meu pai é um homem tão bondoso, que o empregado de classe mais baixa que tem dentro lá da fazenda do meu pai, tem uma vida muito melhor do que a minha aqui. Então, se eu voltar para lá, pelo menos se eu conseguir um emprego, eu já vou conseguir um emprego melhor do que esse que eu tenho aqui. Esse rapaz, então, volta para casa, e ele bolou o que falar. Ele falou, eu vou chegar para o meu pai e vou assumir. Falei, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, afinal, ele se deserdou. Mas ele fala o seguinte, me torna como um dos teus empregados. Era o que ele queria. Ou seja, me dá um emprego aqui. É tudo que eu quero. Muito bem, ele vai para se encontrar com o pai. A Bíblia diz que o pai o viu de longe. O que mostra já que esse pai estava aguardando essa volta do filho, ainda que tivesse demorado anos. Sempre olhava naquela direção. Meu filho um dia vai voltar. É um pai com o coração de mãe aí que a gente está vendo. Esse pai sai correndo na direção do filho, o que também numa leitura a gente não compreende a força dessa leitura. Mas só para te explicar, um homem maduro, digno, não corre, homem anda. Quem corre é o moleque, é o jovem, é a criança. Homem não, homem anda em passos claros, isso é a dignidade. Coisas da época. Para esse homem correr, vocês conhecem como são as roupas longas, ele teria que levantar aquela roupa para correr, o que exporia suas pernas, o que naquele tempo era uma indecência. Então esse homem, ele está assim, pagando mico, passando vergonha, não está nem aí, porque aquele que está vindo é o meu filho. Então ele sai na direção do filho, e você imagina, o menino cuidava de porco, deve ter chegado sujo, fedendo, lambuzento, não sei que outra palavra usar aqui. E a Bíblia diz que esse pai, primeira coisa, abraçou e beijou. E o menino começa, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele continuar, o pai, para com isso, você é meu filho. Já chamou os empregados dele e falou, banho nele, dá para ele a melhor roupa. Que melhor roupa? O menino tinha ido embora, levou as roupas. Qual é a melhor roupa lá da casa? A dele, do pai. Falou, dá para ele a melhor roupa, que é a minha. Põe um anel que representa a nossa família no dedo dele, dá sandálias para esse rapaz. Eu quero dignidade nele, ele é o meu filho, esse é o filho que estava perdido e que voltou. Esse pai o recebe dessa maneira. Jesus está falando essa parábola para mostrar do amor de Deus pelas pessoas que não eram da religião. Porque Jesus estava, no contexto, Jesus estava reunido com pessoas, inclusive Jesus, pelo texto dá a entender, que Jesus é que acolheu, ou seja, Jesus que patrocinou um jantar ali com algumas pessoas. E nesse jantar, diz ali o texto, que tinha publicanos, que eram pessoas que eram muito mal vistas, e pecadores. E os fariseus, os religiosos pararam, que também tinham sido convidados, falaram, nós não vamos entrar. Ficaram do lado de fora, olhando aquilo tudo, dizendo, nós não vamos entrar. E Jesus sai para conversar com eles, e conta essa história. E quando ele conta essa história, ele continua a história dizendo que o outro filho não quis entrar na festa. Como assim, você faz essa festa aí para esse vagabundo que saiu aí? O outro filho não aceita. Jesus estava ali comparando os fariseus com a atitude do outro nesse momento.
Eu não quero entrar nesses detalhes, porque não é desse tema que eu estou pregando hoje. Só apenas explicando o texto aqui para você compreender melhor um detalhe. Jesus está ali mostrando o amor de Deus pelas pessoas perdidas. Jesus está mostrando o amor de Deus para a gente que fez coisas que são pecaminosas. E o que o amor de Deus faz? O Pai corre na direção da pessoa, vai até a pessoa, beija e abraça a pessoa. Então, o abraço vem antes da confissão. É depois do abraço do pai que o menino confessa. O ambiente da casa é sempre de restauração e não de rejeição. Quem acolhe como Jesus, abraça primeiro e aconselha depois. Eu queria fazer uma reflexão com você aqui, você tentar imaginar se você fosse o rejeitado. Vamos imaginar que você fez uma besteira na vida. Uma besteira impensada ou pensada, alguma situação em que você simplesmente sabe que errou, carrega a culpa, estragou a moral da família, se sente rejeitado. Talvez alguns de vocês já se sentiram assim algumas vezes. E pior ainda é quando você tinha aquela fagulha, não é? De esperança de que você seria aceito, seria acolhido e não foi. Talvez numa igreja, talvez numa família. E como é que você se sentiria? Ok, inverte agora. É assim que você tem que pensar quando você vê uma pessoa. Uma pessoa, quando ela está necessitada, quando ela está numa situação em que ela afundou, ela está no buraco. Você não pode jogar terra em cima. Você tem que estender a mão. Você tem que primeiro acolher. Ah, mas ela tem que corrigir alguma coisa. Isso a gente trata depois. Mas primeiro nós temos que acolher. Agora, nem toda dor vem de erros ou de escolhas ruins. Muitas pessoas sofrem perdas, sofrem tragédias, sofrem injustiças. E elas precisam de um acolhimento sensível. Porque aquilo gerou nela um luto. O luto, tem aqui diversos tipos de luto que eu posso dizer. O principal que nós sabemos é quando alguém morre. Morreu a esposa, morreu o marido, morreu um filho. Quando um pai perde um filho, quando uma mãe perde um filho, isso é uma dor muito grande. Lembro-me até hoje de uma frase, foi o meu amigo Luciano que me falou dessa frase de um filme, e que eu decorei, quando falou assim que um pai, o filho havia morrido, e ele diz assim, não é natural pais enterrarem os filhos. Filho enterrar o pai é natural, mas não é natural pais enterrarem filhos. Não dá para explicar a dor de uma mãe ou a dor de um pai que perdeu um filho. Não dá para explicar isso. Por isso que a gente não consegue compreender o amor de Deus de ter dado o próprio filho no nosso lugar. Esse é outro assunto, mas é importante a gente se lembrar disso. Mas voltando aqui, as pessoas estão em luto. O luto tem um tempo, esse luto. O luto é como se você entrasse num túnel escuro. Tudo acabou do teu lado. E você tem que atravessar aquele túnel. E enquanto você não chegar do outro lado do túnel, não vai acabar aquela sensação. O que uma pessoa num túnel escuro precisa? De uma companhia. Para dizer, eu vou com você. Até lá. Vou até lá com você. O luto pode ser também, aqui eu estou colocando o luto de uma maneira figurada, é um luto sim, quando alguém, por exemplo, investiu anos da sua vida numa profissão, daqui a pouco é mandado embora e perdeu tudo. E a pessoa fica desnorteada, era o que ela amava fazer, ela amava o trabalho. É um luto também, é um luto emocional, quando alguém leva um fora. Você já levou fora na vida? É um luto. Teu mundo cai. Não importando se era ali um namoro de alguns meses, se era um noivado na beira do casamento, e quando é uma traição no casamento, um abandono, um divórcio, tudo isso gera um luto na vida da gente. E a igreja é um lugar onde essas pessoas procuram o quê? Procuram acolhimento. Porque, assim, as coisas ao meu redor estão caindo, eu não entendo. O que nós vamos fazer? Dar uma grande lição para tentar explicar para a pessoa o momento que ela está passando? Não, nós vamos abraçar. É nesse momento que a gente precisa de uma presença amiga, de uma compaixão verdadeira, sem frase pronta, sem cobrança, sem teologia barata, tentando explicar causa e efeito, por exemplo. Ah, deve ser porque você fez alguma coisa errada.
ou senão, Deus está te castigando. Nada disso. A Bíblia diz que o tempo e o acaso sucede a todos. Tem situações que acontecem na vida da gente. Não significa que você fez algo errado. A pessoa é vítima e você quer torná-la culpada. É nesse momento que a gente tem que abraçar. Tem horas que a gente não sabe o que dizer para uma pessoa. Há uma história na Bíblia que, quando eu estava lendo essa semana, eu vou confessar para vocês, porque eu gosto de imaginar a cena. E eu entro na cena como se eu estivesse num filme, ou como se eu estivesse lá. É Jesus, eu sou um dos discípulos que estou junto com ele. Eu trago a cena inteira para mim. E eu estava lendo o texto bem devagar, imaginando cada momento da cena, tendo até a minha liberdade poética de criar mais personagens ali na cena para tentar entender a cena melhor, não é? Que não como narrador aqui, que tem que ser rápido em narrar. É a minha maneira de ler a Bíblia e de entrar na história. Eu me emocionei ao ponto que meus olhos marejaram, eu parei. E eu me lembro que minha esposa estava por aqui e ela falou, você está bem? Eu falei, eu estava lendo a Bíblia. E eu entrei nessa cena aqui de Jesus que me marcou muito. Lucas capítulo 7, de 11 a 17, na Nova Almeida Atualizada eu vou ler, diz assim o texto, e eu quero que você entre na cena comigo. Pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse, não chore. Chegando, se tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Só para você ter uma ideia, a gravidade desse funeral. A mulher naquele tempo não tinha renda própria, ela dependia completamente do marido, ela era uma posse do marido. O marido morreu, a viúva não tem recursos para sobreviver, mas ela tinha um filho. Esse filho, então, era quem a sustentava. Agora, além de perder o marido, ela perdeu o filho. Ela está destinada ali, segundo aquela sociedade, de se tornar uma pedinte na rua. Uma mulher sem recursos para sobreviver, num país muito pobre, muito, muito, muito. Jesus restituir o filho dela, deu para você ter uma ideia, além do lado emocional, além dessa situação de uma mãe ver o filho voltando à vida, tem também esse lado de dizer para a mulher, eu estou cuidando do seu futuro, eu estou cuidando do seu bem-estar e sua saúde. Jesus, ele viu a dor, antes que a mulher dissesse qualquer palavra. Ele se aproximou, tocou no caixão e devolveu o filho e trouxe esperança. É interessante, Jesus não pergunta nada. Jesus não questionou a fé dela. Você tem fé que eu posso fazer? Jesus não fez show, não fez nada disso. Jesus não culpou a mulher, falou, perdeu o marido, agora perdeu o filho. Deus está te castigando. Deve ser, você deve ser muito ruim. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus se compadeceu e agiu. Quem fez isso foram outras pessoas, mas numa outra história. Tem uma história na Bíblia de Jó. Tem até um livro que conta essa história. E conta a história de Jó e dos amigos que fracassaram no acolhimento. Isso está em Jó, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 4 e no capítulo 5, vai contando essa história. Jó simplesmente começa a passar tragédia após tragédia. Aquele livro é uma peça teatral, as coisas vão acontecendo muito rápidas ali, porque vai mostrando a tragédia que esse homem vai entrando. Morre os filhos, perde o gado, daqui a pouco aparece feridas na pele. O homem estava tão ruim, foi acontecendo tudo de ruim com ele.
ao ponto da mulher ainda chegar para ele e falar o seguinte: amaldiçoa Deus e morre. Gente, realmente esse homem estava mal, porque tudo de ruim acontecendo e a mulher fica viva, porque essa mulher dele é uma praga para ele, não é? Porque a mulher ainda fala, massacra mais ainda o cara, vão sendo culpado. 3 amigos chegam, o que ele faz? Eles fazem: senta do lado e fica quieto, não fala nada. Está aqui uma coisa para você aprender quando você for num funeral. Fica do lado, dá um abraço, não precisa dizer nada, porque essas palavras não resolvem. E eles fizeram certo isso por uns 7 dias. Acontece que depois estragaram tudo, porque eles tentaram explicar o inexplicável e acabaram culpando Jó. Porque tentando entender aquela situação, falou: Jó, alguma coisa errada você fez, não é possível. Você não deve ser um homem justo. Porque olha só, se você fosse justo, você não estaria nessa situação. Há uma coisa errada, tem que ter alguma coisa aí que você não está contando para a gente. Puseram ainda mais peso sobre o Jó. Queridos, falar demais, ou querer dar conselhos, ou querer tentar explicar o porquê, não vai trazer cura. Algumas vezes o maior consolo é o silêncio. Quem sofre precisa de um abraço, não de um sermão. Frases prontas, elas podem machucar mais do que curar. Acolher é você chorar junto, sem você precisar ter todas as respostas ali para a pessoa, porque o sofrimento não precisa de explicação, ele precisa de companhia. Até porque algumas coisas não têm explicação. Não tem explicação, você fala: não, Deus levou, chegou um momento, Deus tem um propósito nisso. Meu querido, nessas horas, essas frases feitas não funcionam. Presença vale mais do que palavras. Então, ofereça esperança, não respostas fáceis. Acolher é você validar a dor da pessoa sem tentar apressar a cura. Eu estou entendendo que você está doente, eu estou entendendo que está doendo, eu estou entendendo a tua dor. Só da pessoa saber, alguém está me vendo, é por aí que começa. Não tente explicar o que só Deus pode consolar. Quando você não souber o que disser para a pessoa, fica perto. Acolher não é tirar a dor do outro, é ajudar aquela pessoa a carregar o peso até que ela consiga caminhar de novo. É como uma pessoa dentro do túnel, abraça e fala: vamos junto, ou me dá a mão aqui, vamos junto, está tudo escuro, nós vamos junto aqui, até a gente sair desse túnel. Então, o amor ele faz isso, ele vai caminhando do lado até que a cura venha. É aí que entra uma outra parábola. É a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, no versículo 25 até o 37. Essa parábola é contada para explicar o que era o amor ao próximo. E Jesus conta uma história que você precisa saber o contexto para entender a força da história. Samaritanos e judeus não se davam, se odiavam, se detestavam, e um considerava o outro pessoas de segunda categoria. Então, samaritanos e judeus não se davam, a tal ponto, por exemplo, quando tinha festas em Jerusalém, que é na Judeia, lá no sul, quem vinha lá da Galileia, lá no norte, tinha que atravessar Samaria. Só de você estar indo em direção de Jerusalém, em época de festa, samaritano nenhum te recebia. Você não encontrava hospedagem, olha que é dias de viagens. Você não encontrava hospedagem, ninguém te daria água, ninguém faria nada disso para você. É por isso que na história que conta em João 4, que Jesus chega para uma mulher samaritana e pede água para ela, a mulher acha isso muito estranho. Como é que você, judeu, está falando comigo? Isso não existe. A gente não se fala. Então, um considera o outro gente de segunda categoria, gente que não presta, um considera o outro assim. Jesus está falando com os judeus e conta uma história onde o mocinho da história é o samaritano. E Jesus conta a história, vem lá o samaritano andando, só que no caminho teve um homem na frente dele, mais adiante, lá na frente dele, que havia sido assaltado. Roubaram tudo do homem, espancaram o homem e deixaram o homem quase como morto lá no chão. O samaritano passa, vê aquilo. Na verdade, o texto vai contando de maneira ainda mais forte. Passa um levita, aliás, passa um sacerdote e passa de lado. Passa um levita e dá a volta. Aí passou o samaritano. Atendeu o cara, pegou o cara,
pôs no seu cavalo, ou seja, ele foi a pé, e o machucado lá, o homem machucado foi no cavalo, levou até uma hospedaria para ele ser tratado, pediu lá para tratarem dele, darem o repouso para ele, pagou a estadia dele lá, para até o homem se recuperar, e disse, olha, eu vou fazer negócios, eu vou lá continuar meus negócios, que eu tenho aqui meu trabalho, eu vou fazer, mas quando eu voltar, se ele precisar de mais alguma coisa, põe na minha conta, eu pago. Foi isso que o samaritano fez. Queridos, o samaritano ajudou um judeu. O samaritano ajudou alguém que tinha uma cultura diferente da dele, que tinha uma religião diferente da dele, que tinha que talvez nem falasse bem dele. Então eu te pergunto, o que é que você está fazendo? Você só está ajudando seus amigos? Jesus mesmo falou, amar os seus amigos é fácil, até os ímpios fazem isso. Ele ensina a gente a amar até o inimigo, é isso que Jesus fala. O amor de Deus no nosso coração deve nos levar a amar e acolher pessoas que são diferentes de nós. Se a pessoa ela tem uma religião diferente da sua, se ela tem uma cultura diferente da sua, se ela tem uma opção sexual diferente da sua, se ela tem qualquer coisa que seja diferente da sua, não importa. Se ela torce para um time que é diferente do teu, não importa. Se ela vota no candidato que é contrário ao teu, não importa. Eu fico me perguntando sempre, quando eu leio essa parábola do bom samaritano, como é que Jesus contaria ela para nós? Porque quando ele contou para o judeu, ele provocou o judeu, citando o pior tipo de pessoa que ele imaginava na mente do judeu, para dizer que era o mocinho da história. E eu te pergunto, quem é que Jesus colocaria no lugar do samaritano para você? Colocaria um macumbeiro, por exemplo, um feiticeiro? Ou se você é preconceituoso, colocaria um homossexual? Ou se você só veste camisa amarelinha, ele mandaria um cara de camisa vermelhinha? Ou se você só veste a camisa vermelhinha, ele mandaria um cara de camisa amarelinha? Quem é brasileiro sabe do que eu estou falando atualmente. Então, afinal de contas, quais são as pessoas que nós rejeitamos? Que nós somos preconceituosos? Gente de cor de pele diferente? Nós estávamos numa padaria, eu e a Magda, dessas padarias que você entra até com catraca, aqui em Osasco mesmo, ou a região aqui. E nós entramos, tudo mais, estávamos lá, e daqui a pouco uma pessoa, ele invadiu ali, ele entrou. Era um homem que, provavelmente bêbado, não sei, ele não estava bem, estava passado. Ele estava com a cabeça, inclusive, cortada aqui, com sangue aparecendo. Não estava bem e tudo mais, e logo o segurança já chegou para tirá-lo. O homem só falou o seguinte, eu só quero comer, só quero alguma coisa para comer, por favor. Eu já entrei na história, falei para o segurança, olha, eu respeito, eu sei que você precisa tirá-lo, mas deixa eu falar com ele aqui. Cheguei para o cara e falei, obedece aí o moço, ele vai te levar para lá, mas eu vou te dar comida, eu vou levar para você. E eu vi que algumas pessoas olharam meio assim, sabe, porque é um lugarzinho aqui de Osasco, eu não vou falar que é o Continental não, mas que as pessoas parece que são meio chiquezinhas assim, sabe, né? Ali, são meio chiquezinhas assim, e todo mundo, sabe, saindo assim de lado, o cara está sujo, eu falei, eu virei para as pessoas e falei, gente, o cara está com fome, a gente está comprando aqui pão para a gente, vamos negar comida para ele? Vamos dar comida para esse homem? Vamos lá, compramos comida, eu e minha esposa, saímos de lá depois disso, ele agradeceu, falou, muito gente, obrigado. Tem uma coquinha aqui também para você tomar, olha que legal, tudo mais. Agradeceu o segurança, que o tratou com educação, o segurança tratou muito bem, então parabéns ao pessoal lá daquela padaria. Mas o que eu vejo é o seguinte, algumas pessoas poderiam dizer, mas ele é um bêbado. Gente, mas está com fome, você vai negar comida? Fez diferença no meu salário? Fiquei assim, sem comida dentro de casa, para os filhos? Não, nada disso, aquilo não faz nem diferença para a gente. Vamos ajudar pessoas que passam pela gente. Na parábola do bom samaritano está dizendo que o nosso próximo pode ser alguém no meio da rua que vai aparecer. O nosso próximo pode ser um cara de uma outra religião. O nosso próximo pode ser alguém de uma outra cultura. O nosso próximo pode ser alguém que tem costumes diferentes dos seus, que te ofendem inclusive os costumes dele.
Esse é o nosso próximo. E eu queria que você entendesse que o amor de Deus transpõe, passa por cima dessas barreiras, porque é o que diz a palavra de Deus. Jesus fala: o meu Pai faz nascer o sol sobre maus e bons. O meu Pai, disse Jesus, faz cair a chuva, e cair a chuva é bênção para quem trabalha com agricultura, não é? Faz cair a chuva sobre maus e bons. Portanto, queridos, vamos ajudar as pessoas, que Deus nos dê esse coração, esse é o amor de Deus, que Deus dê hoje para nós aqui um batismo, sabe, imergir no amor de Deus, de modo que a gente ame a todas as pessoas, não importa o sexo, opção sexual, o partido político, não importa o time que torce, não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa a religião da pessoa, nós vamos amar a todos, e essa é uma lição também para essa comunidade, que todas as pessoas que entrarem aqui entre nós se sintam abraçadas, acolhidas, recebidas, de modo que elas possam ver através de nós o amor de Deus para a vida delas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Convido você a ficar em pé comigo, não se desconecta comigo, que eu quero te mostrar mais 2 frases rápidas. Eu quero que a nossa igreja seja lembrada como um lugar onde ninguém é julgado pelo passado, mas que todo mundo é desafiado a viver um futuro novo. E aqui vem uma frase para a gente pensar. Ser uma igreja que abraça é correr o risco de amar quem ainda pode falhar de novo. Mas Jesus também correu esse risco. Então, vamos amar. Nós queremos ser, como diz o tema de hoje, uma igreja com coração de mãe. Mães são porta, não barreira. Isso que é mãe. E que o coração, aquilo que o coração materno, e aqui eu estou falando das boas mães, o que o coração materno faz dentro de casa, é o que nós temos que fazer como igreja. Esse acolhimento é o solo onde a graça de Deus pode crescer. E última frase: acolher não é aprovar o erro, é abrir espaço para a graça de Deus fazer o seu trabalho. É isso. Então vamos abraçar, vamos amar, mas primeiro tem que começar da gente. É por isso que quando diz: quem não tem pecado que atira a primeira pedra, é uma palavra de Jesus para nós também. Como é que você pode apontar um pecado de uma outra pessoa quando você também tem? Você já percebeu quando você aponta um, tem 4 dedos voltados para você? Você não reconhece os seus pecados? Ah, mas eles foram perdoados. Sim, vamos dar chance dessa pessoa também receber o seu perdão. Por isso que nós devemos perdoar. Por isso nós devemos amar, acolher. Primeiro a gente acolhe, e na caminhada a gente instrui. Na caminhada a gente pode dar aquela lição, talvez de maneira tão gostosa como minha mãe me deu, que me deixou com a cara no chão de receber tanto amor ali. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, porque Ele deu a sua vida por nós, a vida do seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de você nascer, Jesus já tinha morrido por você. Ele já sabia que você ia nascer, que você ia pecar, que você ia errar, e ainda assim Ele já deu Jesus por você. Esse é o amor de Deus. Que sejamos cheios desse amor de Deus também. Amém, queridos? Põe a mão no peito, vamos orar. Querido Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe nossas más concepções, perdoe, Senhor, quando nós julgamos pessoas de maneira errada, e que nós possamos ser canais da Tua bênção, canais do Teu amor. Para isso, Senhor, encha-nos também do Teu amor, que sejamos amorosos, bondosos, gentis, pacificadores, mansos, humildes. Que o Senhor possa nos ajudar a controlar a nossa língua com domínio próprio, para que nós possamos sempre abençoar e nunca amaldiçoar, sempre falar bem e nunca falar mal, amar até aqueles que nos perseguem ou aqueles que pecaram contra nós, como aquele pai que abraçou o filho que pecou contra ele,
Que possamos também abraçar e perdoar pessoas que falaram mal da gente. Que sejamos canais do teu amor aqui na terra. Para isso, Senhor, dá-nos um batismo de amor. Que nós possamos ser emergidos no teu amor e aprender a amar como Jesus amou. É o que nós queremos, Senhor. Que o teu Espírito Santo tome essa palavra e trabalhe essa palavra no nosso coração e na nossa mente. Que saímos já hoje daqui renovados no nosso coração pelo Senhor e na nossa mente, uma mente renovada pelos teus pensamentos. Nós te pedimos certo de que o Senhor nos ouve, por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Ao nosso Deus, pela palavra que Ele nos deu. Meu desejo é que o Senhor te abençoe, te guarde, guarde a tua vida, a tua história, que ao longo da semana possamos ser bons samaritanos osasquenses, né? Servindo o próximo, amando, não julgando sem compreender as necessidades das pessoas, que possamos ser solução, ajuda, auxílio, abraço e não condenação, que possamos ser pessoas que reflitam esse amor de Deus, amém? Me permita abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre, amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Boa semana para você. Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida, tua casa, tua história. Boa semana. Abençoe os seus irmãos que estão próximos de você, desejando a eles uma boa semana. E a você que nos acompanhou pela internet, que a graça, a paz, a bênção do Senhor e seja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Boa semana, Deus abençoe, até domingo que vem.